Bem-vindos, eu sou a professora Camila e hoje vamos abordar o tema A Filosofia e os Textos Filosóficos. O objetivo da disciplina de leitura e produção de textos filosóficos é a proposição da discussão e das especificidades de leitura e interpretação na elaboração dos textos filosóficos. Seu conteúdo visa especialmente analisar e investigar os inúmeros problemas que compõem o arcabouço conceitual da filosofia e desenvolver as competências e habilidades na produção dos textos filosóficos. O texto filosófico permite um número amplo de interpretações, considerando sempre o ponto de partida do seu autor. É bom lembrar que o filósofo lança a mão de um arcabouço conceitual herdado da tradição que foi posta em discussão. Portanto, quais são as preocupações da filosofia e do filósofo em relação à leitura e análise e produção de textos? Qual a relevância de uma disciplina denominada leitura, análise e produção de textos filosóficos? O trabalho de reflexão filosófica não está vinculado necessariamente à produção de escrita, mas escreve-se filosofia para dialogarmos com os outros que se propõem a resolver os mesmos problemas, para comunicar a nossa resposta a essas questões, para obtermos interpretações diversas das nossas. Mas o que significa compreender os problemas filosóficos? A filosofia possui uma tradição calcada em seus problemas e seu tesouro está no contínuo esforço de pensadores em responder esses problemas, em desvendar esses problemas, ou mesmo mostrar que são um engano e não constituem um problema de forma alguma. A história da filosofia deve ser compreendida como um esforço contínuo e conjunto de dar resposta a determinados problemas. Dentro dessa tradição se constituíram os termos filosóficos. Seu uso e significado geralmente empreendem um percurso que se iniciou no uso comum e se transferiu ao uso técnico filosófico. O significado dos termos filosóficos podem sofrer variações entre escolas filosóficas, entre períodos históricos, autores e até mesmo obras de um mesmo autor. A diferenciação do uso técnico de um termo em relação ao uso comum é chave imprescindível para a compreensão de um texto. Compreender um problema é atentar-se ao uso dos conceitos. É necessário a compreensão do texto, assim como a produção do texto. O que significa então produzir um texto filosófico? Produzir um texto filosófico é responder também a algum problema, levando em consideração os outros textos, que devemos saber usar em defesa da nossa resposta ou saber criticá-los se são contrários a ela. Todo texto é uma argumentação em favor de uma resposta. Assim, deverá seguir regras lógicas de argumentação, fornecer informação necessária à compreensão dos pressupostos e utilizar termos com clareza e precisão. Então, qual a postura do filósofo frente à análise filosófica? O trabalho filosófico não consiste apenas em fazer afirmações distantes do senso comum sobre a realidade, mas consiste em fazê-las de forma argumentada, sustentando com um grau de precisão e exatidão as premissas que suportam tais afirmações. Mas então o que significa entender um problema? Qual a sua relevância? Os problemas filosóficos definem a própria filosofia, então pensá-los, esses problemas revela-se a atividade de pensamento da filosofia. Existe uma relação entre a filosofia e as áreas do conhecimento, sob o foco da leitura e da escrita dos textos filosóficos? Sim, as ciências, elas descrevem o mundo como uma série de proposições que dão conta relativamente bem do que acontece neles. Mas isso não significa que sejam incontestáveis. E a contestação é a atividade da filosofia, que procura mostrar a vinculação errônea entre certas interpretações científicas e determinadas respostas a problemas filosóficos. Nem todo o problema filosófico pode ser trabalhado a contento sem a informação advinda de outras áreas, mas é da atividade primordial do filósofo que se extrai a plausibilidade de boa parte das premissas que permitirão suas afirmações conclusivas. No mais, as descrições realizadas pela ciência são em si mesma como uma amostra histórica da ciência, repleta de exemplos, de contrafatos, de teorias científicas tidas como corretas. Num primeiro caso, podemos dizer que a contestação é realizada pela atividade
científica por meio da contestação. E esse tipo de negação tem efeitos sobre a filosofia. Se por acaso determinada escola filosófica se apoia na interpretação científica negada. Na atividade de fundamentação de suas respostas aos problemas filosóficos, é necessário ao filósofo que lê um texto ou escreve esclarecer os conceitos, entendê-los de maneira apropriada, localizar com exatidão o problema a ser respondido, bem como os problemas que dele decorrem ou estão interligados. Ele também deve perceber a resposta dada e desvendar os processos e os pressupostos que estão implícitos nele ou não estão. Agora, se por filosofar nós entendemos a produção do conhecimento filosófico original, inclusive de qualidade, seja lá o que isso signifique, tal dádiva é certamente reservada a poucos mortais. Mas como é que se forma um filósofo? Talvez a única coisa que se possa estabelecer de modo empírico, com algumas condições prováveis, é a gente realmente entender como se forma um filósofo. O filósofo, ele tem, ou ele precisa ter, uma capacidade de reflexão sistemática e metódica e também autônoma sobre certos problemas. Sem ela, jamais a filosofia, em nenhum sentido, nem sequer mais despretensioso, você vai conseguir entender especificamente um texto filosófico. Existem diferentes tipos de trabalho filosófico e modos heterogêneos de relacionar-se com a filosofia. No entanto, eles não estão desvinculados, pois há entre eles uma identidade básica no modo de pensar, de forma que eles constituem um contínuo que se direciona a um grau crescente de criatividade. Muito obrigada, espero encontrá-los em uma outra oportunidade.